Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo foi porque na semana que passou eu gravei uma devocional e no comentário dessa devocional uma pessoa postou alguns argumentos um pouco agressivos, aliás, bem agressivos em relação à Bíblia, em relação a Deus. E nesses argumentos essa pessoa demonstra uma profunda falta de conhecimento dos princípios de interpretação da Bíblia. E ela pegou alguns textos isolados e dentro desses textos ela fez uma série de questionamentos. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui em resposta, em defesa da fé cristã, em defesa da palavra de Deus, para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor do que realmente a Bíblia diz sobre alguns temas. Porque nós vivemos num mundo onde pessoas com pouco esclarecimento em relação à palavra de Deus, que não têm vivência com Deus, comunhão com Deus, acabam interpretando a Bíblia de forma errada. E cabe a nós, como a palavra de Deus nos diz, responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que está em nós. Portanto, esse vai ser o primeiro vídeo, eu não vou falar tudo nesse vídeo, senão fica muito extenso. Também não escrevi uma resposta porque escrito ficaria mais extenso ainda, de maneira que eu vou gravar aí pelo menos uns 4 a 5 vídeos respondendo esses questionamentos que foram postados lá no comentário do vídeo da devocional que eu fiz. Primeiro deles, vamos lá. Estou abrindo aqui o comentário. Diz assim o primeiro comentário: você não tem vergonha de adorar o Deus que cria o mal? É vingativo, cheio de fúria dentro de si? E aí, nos textos bíblicos, essa pessoa coloca assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Vamos entender esse primeiro texto aqui. A pessoa está falando aqui a respeito de um Deus que criou o mal. E o texto bíblico diz que Deus, ele faz a paz e cria o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como interpretar esse texto bíblico? A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o mal que a Bíblia está falando não é um mal moral. É um mal das circunstâncias, as catástrofes, os problemas físicos que Deus permite que as pessoas tenham, os problemas da vida que Deus permite que as pessoas atravessem, porque quem criou o mal não foi Deus. O mal, na verdade, ele é a ausência de Deus. Por exemplo, quem é a essência do mal? É Satanás, é o diabo. Deus criou o diabo? Não. A Bíblia fala que Deus criou um querubim ungido, um anjo perfeito, que por causa das suas escolhas veio a ser mal. A Bíblia também diz assim: Deus criou o homem perfeito, mas ele arrumou para si muitas invenções. Então, Deus ele não criou o mal moral. Deus ele não criou anjos maus, pessoas más, mas Deus ele cria circunstâncias ruins e más para poder corrigir e castigar aqueles que levam uma vida ímpia. Por exemplo, o cativeiro. Por que Deus permitiu o cativeiro na vida do povo? Porque o povo vivia uma vida de pecados, de injustiça, de assassinatos, de roubo, tudo que não prestava estava acontecendo na nação de Israel. E aí Deus fez o que? Criou o mal, o cativeiro, que veio colocar aquelas pessoas na linha e dar a retribuição pelo mal que elas haviam cometido. No próximo texto que ele coloca aqui, isso fica até claro quando diz assim, porque da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem, de sorte que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A Bíblia está dizendo que da boca de Deus sai o bem e o mal, ou seja, Deus pode dar uma sentença de vida para uma pessoa, mas ele também pode dar uma sentença de morte. Deus pode dar o livramento para uma pessoa, mas Deus também pode fazer com que aquela pessoa atravesse um momento difícil na vida, como castigo e repreensão pelos seus pecados. Isso é tão claro que a Bíblia diz aqui no final de Lamentações:
Queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, o homem se lamenta, se queixa por causa dos problemas da vida, isso é consequência dos seus pecados. Aí ele cita aqui um outro texto bíblico, diz assim: vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja cada arma para o seu próprio fim. Eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Isaías 54:16. Quando a Bíblia aqui está dizendo que Deus criou o exterminador para gerar o caos, ele fala aqui do ferreiro que cria a arma, ele está falando aqui da guerra. Muitas vezes Deus permitiu que houvesse guerras no meio do seu povo, que o seu povo fosse afligido por guerras como repreensão pelos seus pecados. A Bíblia diz o seguinte: Deus não aflige de bom grado ao filho do homem. Deus não quer o mal de ninguém. Mas quando o ser humano, cada dia que passa, se afasta mais de Deus, pratica mais o mal, Deus permite que o mal alcance ele também, para que ele seja repreendido pelo seu pecado e para que ele também seja castigado pelos seus erros. E ele fala isso lá em Naum 1:2, que é o próximo texto que ele cita aqui para justificar o argumento dele, né? Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Aqui está dizendo que Deus é vingador. E ele questiona: como é que Deus pode ser vingativo? Meus irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz assim, Deus falando: minha é a vingança, eu retribuirei. Por que a Deus pertence a vingança? Porque Deus é o único que pode retribuir de maneira justa o mal que é feito. Por exemplo, uma pessoa é sentenciada à prisão perpétua por um tribunal humano. Essa sentença pode ser injusta, porque às vezes aquela pessoa tinha recuperação. Não precisava ficar o resto da vida na cadeia. Mas, como o ser humano não conhece o coração, não conhece o futuro, ele às vezes acaba dando uma sentença equivocada. Da mesma forma, um tribunal humano, ele pode dar a uma pessoa uma sentença branda demais. E essa pessoa, infelizmente, quando sair da cadeia, vai continuar matando, roubando, fazendo tudo que não presta. Porque o ser humano, ele não conhece o futuro, ele não conhece o coração. Agora, Deus não. Por que Deus ele pode ser o vingador? Por que Deus ele pode retribuir a cada um segundo as suas ações? Porque ele conhece o coração das pessoas e ele conhece o futuro também. Então, Deus é vingador nesse sentido, de retribuir a cada um aquilo que as suas escolhas têm levado ela a fazer. E, para finalizar, o outro texto que ele menciona aqui é a seguinte: é o salmista no Salmo 137, versículo 8 e 9, dizendo assim: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. A Bíblia está dizendo aqui que o salmista falou: feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar com eles nas rochas. O que a Bíblia quer dizer com isso? A gente precisa entender que a Bíblia, ela contém a fala de Deus, a fala de homens e até mesmo a fala do diabo. Existem falas na Bíblia que Deus permitiu que estivessem lá para que nós tomássemos conhecimento, mas que não foram falas que Deus assinou embaixo. Por exemplo, Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele diz assim: maldito o dia que eu nasci. Será que Deus concordou com o que Jó falou? É claro que não. O diabo, ele também fala muitas coisas na Bíblia, a Bíblia registrou isso para que nós soubéssemos quem é o diabo, mas não quer dizer que Deus concorda com tudo aquilo que o diabo falou. Então, nos salmos, existem os chamados salmos imprecatórios. O que é isso? São salmos onde as pessoas expressam sua revolta, a sua tristeza, a sua desilusão, as suas mágoas, e Deus permite que as pessoas coloquem para fora essa sua decepção.
Nesse caso aqui, o salmista está falando da Babilônia, um império que foi cruel com o povo de Deus. Ele está falando aqui do seu sentimento de vingança, de chateação, de ódio, mas não quer dizer que Deus assina embaixo disso. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala sobre os nossos inimigos. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Romanos 12, 20 e 21. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então, a Bíblia, ela precisa ser lida como um todo, para que a gente não pegue versículos isolados e tente interpretá-los, porque se a gente fizer isso como essa pessoa fez, vai cometer terríveis equívocos. E foi o que ele fez aqui quando ele fez aquela pergunta. Ele diz assim, olha, você não tem vergonha de adorar um Deus que cria o mal, é vingativo e cheio de fúria dentro de si? Completamente equivocado. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor, ele não criou o mal, ele cria o mal no sentido de punição para as pessoas ímpias, que estão fazendo mal e que não se arrependem dos seus pecados. Essas pessoas serão castigadas e elas receberão o mal da parte de Deus como castigo pelos seus pecados. Deus, ele não é vingativo, ele simplesmente, por ser justo, ele vai retribuir a cada um segundo as suas ações. Ele vingará, aquele que é assassino, aquele que é ladrão, aquele que não presta. Deus vai dar a ele aquilo que ele merece. E só Deus tem esse poder. E nós precisamos entender que nem tudo que está escrito na Bíblia é porque Deus assinou embaixo do que as pessoas estavam falando. Mas ele quis que estivesse ali para que nós tomássemos conhecimento daqueles fatos. Por exemplo, um outro exemplo, os amigos de Jó. Eles falaram um monte de coisa e no final Deus repreendeu a eles. No final Deus repreendeu a Jó também pelas bobagens que ele falou. Então, meus irmãos, essa é o primeiro vídeo dessa série. E no segundo vídeo, ele faz uma pergunta, essa pessoa aqui que postou o comentário. Você adora um Deus que mata um monte de crianças, você não tem vergonha disso? Será que essa visão dele está errada, que Deus mata um monte de crianças? A gente vai ver no próximo vídeo e vai esclarecer essa contestação aqui que ele fez. Para o esclarecimento dessa pessoa, espero que ele veja esse vídeo, e também para o esclarecimento do povo de Deus. Que Deus te abençoe e que fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus. Deus é amor, é a essência de Deus, mas ele é justo também. E nós não podemos nos esquecer disso.